Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast, eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida condominial. E chegamos nesse dia ao nosso 7º episódio. E 7 é o quê? 7 é o número da perfeição. Eu nasci 7 do 7. 7 do 7? 7 de julho? Olha aí. Que é um episódio especial. Episódio especial, Mas... 7 do 7. Desculpa te cortar, vai lá. Não, vai lá, à vontade. Bom, esse que vos fala aqui ao meu lado é ele, meu amigo, grande amigo, doutor Namir. Seja muito bem-vindo. Olá, mais um, hein, Lucas? Mais um, é nóis, né? 7, chegar a 70, fácil. 7 é o número da perfeição. Se o número é da perfeição, nós temos o quê? Pessoas perfeitas sentadas nessa mesa. Sempre. Cada vez o nível vai ficando maior, né? É verdade. Maior e melhor. E bom, iniciando já esse podcast, eu queria pedir encarecidamente, você que nos acompanha, nos assiste, nós vamos falar do quê? Daquele like, aquele joinha bacana que você tem que deixar nesse vídeo. Além de deixar esse like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar com outras pessoas para que elas possam também acompanhar os nossos conteúdos, deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, algum tema, um convidado que você quer vir aqui, de repente você quer que a gente receba aqui, não sei, o governador do estado, já pensou? Olha só, imagina. É uma ideia boa, hein? Vamos tentar. Não sei, época de eleição também é um pouquinho complicado. É verdade, né? Tem esse detalhe. Não podemos falar muito sobre isso também, né? Uns gostam, outros não, enfim. Tem que ter os QI. A gente tá aqui para fazer o quê? Para ser o mais supérfluo possível em relação aos assuntos, no sentido de entregar conteúdo para você que faça você aprender e entender melhor, mas que deixe você desejoso de procurar as pessoas que estão sentadas nessa mesa. E hoje nós temos também aqui, apoiando mais uma vez esse podcast, esse 7º episódio, a Penteado e Jacob, advogados, e também a Casa do Síndico, que está aqui na mesa, ele que está numa elegância exemplar. A gente tá começando a ficar pra trás, hein, Lucas? Pois é, eu vou ter que comprar um terno, alguma coisa assim para começar. Nosso grande querido Raider, representando a Casa do Síndico, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, boa tarde. Tudo bem, Raider? Mais um pra conta, né? Que seja 7 mais vezes 7, né? Vezes 7 mil, né? Aí, ó. Porque foi bem importante da última vez, né? Que a gente teve aqui. Deu bastante repercussão, né? Verdade. E principalmente na parte ali dos nossos filiados também, que a gente falou bastante ali das empresas. Então, estou muito contente de estar mais uma vez aqui com vocês. É verdade. Inclusive, se você não acompanhou lá o episódio que o Raider participou conosco, para conhecer mais a Casa do Síndico, volta lá, se eu não me engano, o episódio número 5, que ele participou aqui conosco, tá? Então, assista, veja lá algum conteúdo que foi relevante para você, deixa lá seu comentário, sua pergunta, participe conosco, porque afinal de contas, esse podcast só acontece por causa de você. Se você não estiver aí do outro lado, de nada adianta estarmos aqui divagando e falando apenas com câmeras entre nós aqui. Você que é importante aí desse lado. E a gente responde as perguntas, tá, pessoal? Exatamente. Manda lá todas as dúvidas, sejam elas jurídicas ou não, do mercado, engenheiro, que a gente vai encaminhar para os nossos profissionais e a gente vai responder para vocês. Inclusive, temos o que? O nosso Instagram, né? Instagram. @podvizinhooficial, né? Que é o @podvizinhopodcast, que é o nosso Instagram, onde lá a gente está começando a interagir mais com você, pedindo para você deixar a caixinha de pergunta lá, e então vamos participar. Bom, mas temos sempre nos nossos episódios um convidado. E nesse episódio, o 7º episódio, o episódio da perfeição, tínhamos que trazer alguém à altura desse episódio. Não, mais um galã da nossa bancada. Numa elegância, né? Temos aqui conosco o Janquiel Lima, o famoso Mr. Fogo. Seja muito bem-vindo. Mr. Fogo, é isso aí. Mas eu não sou bola de fogo, eu sou o Mr. Fogo. Ainda bem. Não pode confundir. Bom, pessoal, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o carinho de vocês, dizer que é muito bom poder estar nessa mesa e participar de um projeto tão bacana, igual o projeto do Pod Vizinho, né? Acompanhei os episódios de vocês e acho que vocês estão numa crescente e me sinto muito honrado de estar aqui. Uau, olha aí, agradece. Que isso, hein? Isso. O cara é bom, viu? O cara é bom. Fala bem, é bonito, fala bem, competente, tem uma empresa alinhadíssima. Inclusive, vamos aproveitar e já apresentar o homem, né? Já tá sentado aqui, já tá falando, então vamos lá. O Janquiel Lima, inclusive, quando me mandaram o contato dele, eu tinha escrito de um jeito. Daí depois, quando ele mandou o currículo, eu falei, olha, é mais complicado do que eu imaginava. Janquiel com KY, né? É isso aí. Janquiel Lima, ele é empresário no segmento de segurança de incêndio, tem 33 anos de idade, é casado há 13 anos com a Lucimara. Ele é o sócio fundador da empresa Mr. Fogo Soluções contra Incêndio. É uma empresa que cresce mais de 30% ao ano e hoje é uma referência aqui na Grande Florianópolis, né? Com certeza você que é síndico já ouviu falar ou já foi cliente ou é cliente
né, da Mister Fogo, ou vai ser. Vai ser. Bem, quem não é, vai ser. E também ele é treinador e palestrante e está escrevendo um livro que é Os 7 Fundamentos da Prosperidade, manual básico. Tem a formação de bombeiro civil e é um autodidata. É isso aí. Caraca, Eu gosto de dizer que eu sou top. autodidata porque toda a formação que a gente faz para dentro do segmento da segurança contra incêndio, ela é limitada. Então, por mais que você tenha uma formação na parte de engenharia, um técnico em alguma área, ela vai ser limitada. Então, se você não tiver, ainda mais hoje em dia, né, que hoje em dia a gente tem um acúmulo de conhecimento, mas pouco aprofundamento, né? Tipo, pessoas são muito rasas, né, não são profundas. Então, se você não tiver uma profundidade de fato na segurança ou no que você busca, você não consegue evoluir. Então, por isso que eu gosto de falar do autodidata. Ou seja, curiosidade. Né? O Dr. Namir é um advogado. Agora, se ele não for estudar por conta própria e ficar só pelo que a academia deu para ele, ele vai ser raso. Ele vai ser mais um. Então, é por isso que eu gostei de colocar ali essa Principalmente na área de questão. condomínios, né? Exatamente. Muda o tempo Condomínio é um personagem vivo, né, da história. Todo mundo acha que o condomínio, porque ele tá ali parado, ele é aquilo ali, sempre não, sempre tá em constante mudança. Ô, Janquiel, me tira uma dúvida, vai. Manda ver. Já que tu começou a falar Várias aí, né? E, cara, por que tu resolveu trabalhar com essa área? Tu teve algum trauma quando era criança, na infância? Aconteceu alguma coisa? Porque normalmente não é uma coisa que costuma chamar a atenção das pessoas, né? Tipo, não, quando eu era criança, eu tava brincando, eu quero ser um profissional que vai ensinar sobre sistema de segurança. Talvez tu tenha tido o desejo de ser bombeiro, não sei. Conta um pouquinho pra nós a tua trajetória, se aconteceu algum trauma, alguma coisa, e como que tu chegou até ser um empreendedor hoje dessa área. Bom, na verdade, a segurança contra incêndio ele fez parte da minha família por intermédio do meu avô. Meu avô era bombeiro militar e ele participou do incêndio do mercado público lá de Porto Alegre. Uau. Então isso daí foi um marco para a família. E como ele era uma autoridade dentro da minha família, todo mundo tinha ele com muito respeito. E a gente vinha naquele viés militar de seguir, de fazer as coisas certinho. Então isso dali para a gente já foi desde pequeno uma grande escola, né, que nos incentivava a querer fazer isso. Mas aos 7 anos de idade eu perdi um irmão. Né? A gente era muito pobre na época, morava num vilarejo muito pobre e alagou nossa casa, o rio encheu e a gente perdeu um irmão. Perdi um irmão gêmeo, João Rier. E daí aquilo ali fez a gente sair daquela pobreza extrema para um bairro muito bom da nossa cidade. E daí a gente começou a estudar em escolas boas. O meu pai, ele era vendedor de extintor de incêndio. Então ele trabalhava nessa área da segurança contra incêndio e aquilo ali sempre ficou na minha família. Por exemplo, você teve uma perda. Só quem já perdeu alguém sabe a importância de fazer de tudo para não perder alguém. Né? Então, por exemplo, recentemente a gente perdeu um cachorro, um pet. Tava 14 anos com a gente, o Marley. Cara, só quem já perdeu, nem que seja um pet, sabe a importância de cuidar daquilo que se tem. Então isso dali sempre foi crescendo na gente, crescendo na gente, crescendo na gente. E quando eu tava com 20 anos de idade, a gente fundou a nossa primeira empresa, que daí foi a EMS Extintores. E daí dali para cá, a gente começou cada vez mais a se aprofundar. Mas foi sim, através de um trauma, de uma perda. Aí, e isso é legal, porque quando tu pega empresários ou pessoas que querem fazer apenas pelo dinheiro, é um jeito de lidar com a situação. Quando você pega alguém que o dinheiro faz parte, sim, ele é importante, mas ele não é o carro-chefe do negócio, aí você tem valores. E sem valores a gente não consegue construir uma sociedade, uma empresa ou a segurança dentro de um condomínio. Não tem nada pior que chegar num condomínio e ver um síndico que age de maneira que tu fala, putz, o valor desse síndico aí não é legal. E daí que entra a empresa. Sim. Uma empresa estruturada ou uma empresa com conhecimento, ele vai demitir o síndico. O cara que só tá pelo dinheiro não vai demitir o síndico. Eu demito o síndico todo ano. A coisa mais boa do mundo é demitir um síndico. Se eu puder demitir, eu demito na hora. Polêmica! É bom demais. Mas é isso. Não um síndico, né? Trabalhar com prazer. Um síndico que não trabalha da forma correta, né? Isso, né? Demitir, eu digo, porque quando você não tem valores ou virtudes, sim, você tá só pelo dinheiro, sim, então você não se importa de verdade com quem tá lá atrás. É verdade. Agora, na área que a gente trabalha, que é a área da segurança de incêndio, a gente tem como principal patrimônio o quê? O principal patrimônio do condomínio é o que, Raio? A vida. É a vida, entende? E aí acontece uma tragédia lá, igual aquele prédio que explodiu há 2 anos atrás lá em Jurerê, né? Explodiu por causa de gás. Eu tinha ido naquele prédio fazia 1 ano. Eu tinha ido naquela pousada lá e não aprovou um orçamento meu. Né? E eu fui para fazer o que lá? Gás.
Um ano depois acontece o quê com o prédio? Explode. Cara, eles não E não foi fizeram você, nada. né? Não, Não, a gente não foi, né, contratado para fazer. Ou seja, se o cara. não, eu digo, não tiver- foi você que explodiu. Não. Não foi eu que explodi. Mas se não tiver alinhado, cara, É verdade. não vai. Então, essa questão, né, de tu poder saber o que tu quer fazer e qual é o propósito que tu faz. Uhum. E eu acredito que as pessoas, né, eu te interrompi, desculpa. Não. As pessoas, elas vão te trazer duas coisas. Finge que você é o convidado. Vamos lá. Num condomínio, a gente tem basicamente pessoas, né? A gente tem a mentalidade das pessoas e a cultura dentro daquele condomínio. São as duas coisas impregnadas ali, mentalidade e cultura. E a pessoa, para mim, ela vai te trazer duas coisas na vida. Ou ela vai te trazer problema, ou ela vai te trazer solução. Aí, quando a gente entra dentro do condomínio, a pergunta que eu me faço é, cara, o que eu vou ser lá dentro? Eu vou ser o problema ou vou ser a solução? Por muitos momentos que a gente entra dentro de um condomínio fazer segurança de incêndio, falar sobre hidrante, para-raio, gás, alarme de incêndio, a gente é, na primeira vista, para o síndico, o problema. Porque a gente não tem cultura e mentalidade. Sem cultura e sem mentalidade, a gente sempre vai ser o problema, cara. Nunca vai ser solução. A culpa vai para os bombeiros, né? Os bombeiros estão exigindo isso. Por um laudo, por uma vistoria, né? Nunca pensa na prevenção, né? Nunca pensa na forma de que aquilo ali tá protegendo a vida de alguém. De fato, né? Eu fico com toda certeza imaginando, eu não sou um especialista dessa área, apenas um curioso, mas fico imaginando que para existir uma mangueira no corredor de um prédio, é porque algum dia alguém olhou e falou, cara, isso é necessário, ter uma mangueira aqui no hall de um prédio. Sim. Até que um dia eu presenciei um fato, né, onde realmente precisou ter o acionamento de uma mangueira, porque existe a distinção lá da água pro extintor de CO2, enfim, você pode explicar melhor que o pó químico, e precisava de água naquele caso. E aí foram lá, conectaram a mangueira e tal, e apagaram. Ainda assim queimou bastante coisa do apartamento, mas conseguiram utilizar. Eu falei, olha, não é que é necessário mesmo, mas obviamente eu fico imaginando que a sua função é quase como o seguro, quando a gente falou aqui também, se não me engano, no primeiro ou segundo episódio, com o James, né, da James e Mota, que o seguro de condomínio ninguém quer usar, mas se precisar tá ali. É igual a prevenção de incêndio, o sistema de incêndio, para-raio, a própria mangueira do corredor, o extintor. Ninguém quer usar, mas se precisar, tem que estar disponível, tem que estar funcionando, tem que estar em perfeito estado. E estado. A gente tá, antes de passar a bola pro Janquiel, a gente tá numa mesma sintonia, eu acho. Sim. A gente tá ficando bom nisso. Aí, ó, viu? Entendeu? Porque eu ia falar justamente dessa questão do seguro. Porque... Bom, não vou nem entrar na questão da responsabilidade do síndico, porque a gente fala isso todos os episódios. Então, síndico, cuidado, que é responsabilidade por um acidente, um sinistro dentro do condomínio, por por falta de manutenção e falta de cuidado nessa área de incêndio, é responsabilidade do síndico, a gente sabe disso. E também da questão da seguradora, porque o seguro não vai pagar o sinistro se não tiver tudo em ordem. Mas então, a gente tem uma pegadinha no nosso estado. Pode falar. Manda. Ó o primeiro corte aí. Tem uma pegadinha no nosso estado, tá? Qual a pegadinha? O que acontece é o seguinte, a gente tem organismos que trabalham junto, mas pensam completamente diferentes. A gente tem uma lei nacional chamada NBR, né, que vem da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É como se fosse a gente, é um comitê que se reúne para discutir, cara, qual vai ser a melhor utilização para o extintor de incêndio. Vai ser pó químico, vai ser para tal coisa, eles vão discutir isso. Beleza, eles fazem as regras. Eles são nossa justiça. Sim. Eles fazem nossas leis, tá? Só que acontece, como é que é o clima lá do Nordeste? É igual o clima que a gente tem aqui no Sul? Não. São Joaquim chega a 0 grau e neva, né? E lá no Nordeste, cara, sempre calor, show de bola, bermudinha, pé na areia. Legal, quente. A gente tem uma questão dos materiais utilizados numa obra, né? O Hydro pode responder melhor do que eu isso, que é o seguinte, o metal, no calor, ele expande e no frio ele retrai. Se a gente tem essa dilatação, né, ou essa retração de material, a gente tem um corpo dinâmico para o mesmo material. Tá, Janquiel, tu tá falando muita asneira. Não, vamos lá. Se eu tenho um clima seco, se eu tenho um clima seco no Nordeste e um clima frio aqui no sul do Brasil, eu não posso tratar os dois como iguais. Exatamente. Sim. Só que isso aí abre uma brecha pra gente. O quê? As normas e as leis, elas são nacionais. Só que daí cada estado tem que administrar aquela lei, aonde entra as brechas. Então a lei vai dizer pra gente o seguinte, devo fazer a manutenção do extintor de incêndio anualmente, cada 12 meses. O bombeiro do estado de Santa Catarina fala que não, que você pode fazer a cada 5 anos,
Porém, o pessoal não vai ler a norma que o bombeiro fala. É a cada 5 anos se você tiver uma inspeção periódica do mesmo. O que é uma inspeção periódica? Chamar uma empresa capacitada para verificar se o LAC está em dia, está ok, não sei o quê. Ou seja, ele vai ter que pagar, vai ter um custo para manutenir, não é? né? Para manutenir aquilo ali. Então essa pegadinha é muito perigosa, porque a gente está vendo o condomínio aí com mais de 5 anos de gás sem teste de estanqueidade, mangueira de gás vazando, né? Porque o gás, igual eu falo, gás e incêndio não manda WhatsApp. Tu já recebeu um WhatsApp dizendo, vou explodir aqui, hein? Cara, tu não recebe o WhatsApp dele, entendeu? Tu não recebe uma mensagem no direct do Instagram dizendo, vou explodir, vou estourar, vou pegar fogo, né? Só que daí o síndico é o bonzinho. O que é o bonzinho? Que não quer gastar. Vou guardar o caixa do condomínio. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta então. Quanto é que tá hoje, em média, um teste de tanqueidade da Rede do Gás? Entre 850 a 1.150. Tá, isso aí faz a cada... normalmente a cada 12 meses, né? Cada 12 meses. Então, se a gente pegar aí esse valor, dividir por 12 e dividir pelo tanto de morador que tem em cada prédio, Dá. você acha que é uma economia que deve ser feita? Não? Não, você não dá nem 5 Troco reais. de bala. Mas não existe economia com determinações legais. Com Exatamente. segurança não se Ou, faz economia. ou por com- interpretações restritivas, ou você tentar interpretar a norma como para você economizar. Então, Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque isso acontece a toda hora, né? Sim. Como a gente trabalha com vários condomínios, vários síndicos, direto, não, isso eu não vou fazer porque o bombeiro nunca veio, acho que não tem importância. mas eu acho que o Janquiel vai concordar comigo, mas essa é a mentalidade que precisa ser mudada. Exatamente. Porque A você cultura. não tem que fazer um mínimo quando o assunto ele é o máximo. Entende? Então a gente está falando aqui, como a gente começou a falar, de vida, Sim, de pessoas exatamente. que podem perder vida, porque o patrimônio se recupera. É uma grande perda, claro, sem dúvida. Né? A gente vê as pessoas aí, às vezes não tem muita coisa e perde tudo, como você mesmo falou Sim. da tua história. Mas a vida não se recompõe. Né? Então não tem que fazer o mínimo porque é uma exigência do bombeiro, Tem que entende? fazer, porque tem que Pra fazer. blindar as pessoas. Você tem que fazer o máximo que é possível. Então, né? É que Enfim, nem a eu acho que é uma mangueira. mentalidade e é uma economia que não. E é que nem a mangueira que tu falou. Não adianta o cara ter a mangueira ali, uma hora que ele for usar, tá tudo furado. Exatamente. Né? Ou não chegar lá no apartamento, que acontece É muito. um regador, O né? cara Uma vai lá, mangueira de chega cereja. chega na metade do corredor, a mangueira não chega. E aí? Entendeu? Também não então, serve, né? realmente. Mas Pô, quer mas ver uma deixa. Desculpa, pode Vamos falar. lá. Quer ver uma coisa? Tu já bateu um carro? Nunca Já, bateu? uma vez. É? Pô, já bateram Mas em mim, cara, também. Já me bateu, deram um alguém que já problemão. bateu o carro, alguma coisa assim, ou já perdeu, já roubaram um carro, por exemplo? Sim. Eu já passei por essa situação. Depois que eu passei por essa situação, o seguro passou a ser importante pra mim, cara. Claro. Sim. E antes disso, o seguro não era importante pra mim. Entende? E o que acontece? Aquela questão do precisa ver pra crer é uma cultura enraizada no Brasil muito triste, cara. Sim. Se tu pegar o nosso histórico de acidentes relacionados à morte, a incêndio, cara, é muito triste. A gente vai pegar a Boate Kiss, mais de 280 mortos, né? Boate Kiss eu gosto de falar por quê? Cara, eram jovens. Foi uma tragédia das tragédias. Eram jovens. E daí o que eu falo dos jovens? Cara, eles eram filho de alguém, neto de alguém, irmão de alguém, namorado de alguém. E eles estavam recém começando, cara. Sim. Entendeu? É pegar a gente lá 15 anos atrás, estava começando e acabar. Isso é uma tragédia. Mas a gente tem que achar meios inteligentes, igual esse podcast aqui, de botar pequenas pílulas de conhecimento e de plus para poder a galera se empolgar e tentar mudar. Porque senão a gente não vai mudar, né? Ou seja, eu não preciso perder um carro para achar que o seguro é legal. Eu não preciso deixar que pegue fogo no apartamento 302 para falar, pô, preciso fazer a mangueira do incêndio funcionar. Exatamente. E como as pessoas só pensam em... Desculpa generalizar, mas a maioria que a gente olha pensa só no gasto que isso vai gerar. Hoje eu já tenho algumas demandas de pessoas que estão interessadas em comprar apartamento em determinado condomínio, que eles entram em contato comigo para verificar se, de fato, todas essas questões estão em dia. Olha aí, ó. Entende? Então, isso se a gente falar só de valorização, esquecer a tragédia, só de valorização, de patrimônio por patrimônio, não deixa de ser um investimento no condomínio. Porque você tendo um condomínio seguro, com água potável, com controle de insetos ali, né? Pragas, De dedetização, um condomínio regular e com as contas saudáveis, ele vai valorizar o apartamento. Com certeza, Tem mais essa com questão certeza. ainda. Tá, mas se eu perguntasse para vocês na mesa aqui como um todo, qual é o agente principal causador de incêndio em condomínios hoje?
Vamos um por um. Lucas, o que tu falaria para mim? Eu acho que é as velas aromatizantes. Velas aromatizantes, beleza. Amir? Ah, não sei, eu acho que gás, não é? Gás? Vazamento de gás? Pode ser. Raider? A boa parte é a rede elétrica. Rede elétrica? Tá. Hoje eu tava, antes de vir Desculpa pra aí, cá... Marlon, bati no microfone. Não precisa cortar, desculpa, Pode pessoal de deixar, casa. pode deixar. Antes de vir pra cá, eu fiz uma pesquisa, saiu um relatório ali do Corpo de Bombeiro, né? A gente acessa lá CBM-SC, CBM-SP, que é de São Paulo, CBM-RS, que é do Rio Grande do Sul, joga no Google lá CBM, que é Corpo de Bombeiro Militar, e a sigla do teu estado, tu vai conseguir entrar no site do teu estado e fazer a pesquisa lá. Show de bola, fácil de fazer, legal. Aí saiu ali um gráfico pizza, né? Famoso gráfico pizza ali com o relatório. Eu olhei todo o relatório, mas o principal agente não estava ali. O principal agente não é a vela aromatizante, não é o gás e não é a eletricidade. O principal agente causador de incêndio num condomínio é a mentalidade. Ó lá, ó. Deu Ao corte. vivo. Meu Deus! Convidado ainda, aí não tem condição. Ó, tem que Fez de fazer. propósito, Não dá pra Marlon? continuar, não? Dá, Dá, então vambora. vambora. Vai, vai. Ó, o principal agente de incêndio num condomínio é a mentalidade do síndico, cara. Ou do síndico ou dos moradores. Por quê? Porque se a mentalidade daquele grupo de pessoas, seja de morador ou de condôminos, né, achar que é legal ter um spa aromatizante lá dentro, vão encher de vela. Aí a vela vai causar incêndio. Se a mentalidade dele achar que R$850 é caro para um teste de gás, ele vai deixar os 5 anos que o bombeiro falou, aí vai explodir gás. E se eles achar ainda que o zelador MacGyver, né, que todo condomínio tem um zelador MacGyver e tem um engenheiro técnico formado no YouTube. Dá um clipe Sempre tem. E o advogado também. E o advogado do YouTube também. É o que mais tem, né? Ah, aí chega o zelador lá, o MacGyver, e fala: pô, isso aí eu faço, cara. Isso aí eu faço. Aí ele vai lá, faz um monte de tomada, puxa um monte de gambiarra, um monte de rabicho. O que acontece? Sobrecarga na energia elétrica. Então a gente está vendo o efeito, né? Mas a gente tem que olhar a causa. Não adianta ficar tomando remédio para dor de cabeça sem saber por que tu tá tendo dor de cabeça. Se a gente ficar ali apagando incêndio sem... Vamos pensar que ele é uma torneira vazando água. Cara, não adianta ficar secando o chão, eu tenho que fechar a torneira, entendeu? Então o verdadeiro causador disso, para mim, né, é a mentalidade. Tanto dos moradores, quanto do síndico e principalmente do zelador MacGyver. E é por isso que agora vocês vão deixar eu falar, que eu nem falei o tema do podcast. Nossa, nós não falamos ainda? Meu Vai, Deus vai. do céu. Vocês não deixam o âncora falar, rapaz. Vamos lá. Ai, ai. Bom, primeiro o tema. Qual é o tema desse podcast? O tema é esse. É esse que o Janquiel já acabou de dar um spoiler. Mentalidade e cultura de segurança em condomínios. E eu já aproveito para daí devolver sim a palavra para você, porque assim, a gente tem que aproveitar quando a gente consegue ter acesso a pessoas, né, que são palestrantes, escritores de livros, né? Exatamente. A gente teve o Baltazar aqui também. Um abraço pro Baltazar, ele costuma Abraço, nos Baltazar. acompanhar. E ele chegou aqui, uma pessoa super tranquila, falando bem baixinho e tal. E você também, né? Chegou ali todo tranquilo. E aí, quando faz a primeira pergunta do tema que a pessoa domina, que é o que arde na veia, no coração, É bom. a pessoa começa a falar e a discorrer. E foi exatamente assim também com o Baltazar. Muito obrigado, tá? Por deixar essa paixão Legal. arder em você. Bom, qual que é a forma, então, Janquiel, que você acha que a gente pode inserir essa cultura, né, de segurança, tanto contra incêndio, preservação da vida, de modo geral, nos condomínios? E por que que essa prevenção, baseado até na sua história de vida, no seu luto e tal, por que que isso é tão importante para quem está assistindo a gente? Cara, por que que eu tenho que fazer um teste de estanqueidade de gás? Por que que eu tenho que cuidar do para-raio? Por que que a mangueira de incêndio não pode estar furada? Por que que isso é tão importante? Quando eu vou lá na Assembleia Ordinária do meu condomínio, tem um item lá, prevenção de incêndio, ou alvará de bombeiro. Por que que isso é importante? Então, Tá. fique à vontade. Vamos começar pelo porquê, depois a gente vai pro como. Tá. Pode ser? Pode ser. O porquê ali, né? O porquê que isso é tão importante. A gente tem 3 níveis principais na segurança de incêndio que a gente pode relacionar a qualquer área da vida, né? Que eu falo, que são o nível da importância, da urgência e da emergência. Ninguém quer acordar um dia olhando para cima e olhar aquela placa assim, escrito emergência, né? Eu não quero, Verdade. né? Ou UTI, você vai estar numa emergência já, né? A urgência, ela vem antes da emergência e a importância, ela é antes. O que que é importante?
Pô, se eu tenho que estar aqui nesse podcast às 2 horas da tarde, é importante que às 13 eu já esteja organizado, saia o quanto antes, venha tranquilo para estar aqui. Ou seja, uma organização, né, é importante, que é aquilo que o Raider tem na casa do síndico lá, que eles fazem um checklist. Aquilo é importantíssimo. Por quê? Porque aquilo ali faz a gente olhar para frente. O que é importante é o que eu consigo olhar. O que eu consigo olhar antes de me desesperar é importante para mim. Como assim, Janquiel? Eu olhar para a data do extintor de incêndio, eu olhar para o meu sistema de gás. Como assim olhar? Qualquer leigo consegue chegar numa central de gás num condomínio e ver se ela tá podre ou não. Tu olha, pô, isso aqui tá feio, tá podre, tá sujo, tá quebrado. Qualquer um consegue olhar e ver isso daí. Se ele já tá nesse sintoma, tu já anota ali. Isso é importante resolver. Então a importância é o primeiro passo. Como é que eu me envolvo nessa importância? Busco conhecimento. Não tenho conhecimento? Liga pro Dr. Namir, liga pro Raider, liga pro Lusca. Busca Mr. Fogo. Busca Mr. Fogo. Busca pessoas que têm conhecimento que façam a gente se envolver naquilo ali. Então, importância é o primeiro passo. Eu achar que é importante a segurança de incêndio num condomínio é o primeiro passo. Né? Urgente, segundo passo. Pô, cheguei numa central de gás, ela tá toda podre, toda danificada, ela já é urgente eu dar uma atenção extra para aquilo ali. Ou seja, começa a ser mais prioritário. Né? E a emergência é o valor mais caro a ser pago. É o cara que me liga 9 horas da noite e fala, Janquiel, tô com vazamento de gás aqui no meu condomínio, consegue vir ver? Consigo. É R$550 o meu serviço de deslocamento. Fora conserto, se eu precisar consertar alguma coisa. Pode ser? Pode. Legal. Eu já arranco com 550. Chega lá, o último que a gente arrancou para fazer agora de noite ali em Biguaçu, numa cidade vizinha nossa aqui, saiu o total de R$4.000. E poderia ter sido visto muito antes, por causa que era ferrugem em tubulação. Só pra gente ter uma noção, pagou 4.000. 4.000. Quanto seria se tivesse feito Preventivo. o preventivo? Preventivo não chegaria nos 4.000, porque uma ferrugem ela é crescente. A ferrugem é como se fosse uma inflamação na unha. Ela não começa já podre com a unha toda podre. Não, ela começa devagarinho, com um sintoma, né? Você, quando você vai ficar gripado, você já começa... No outro dia você acorda de cama já pesteado? Não. Tu começa tossindo, dor no corpo. Entendi. Sintomas. É igual um carro. Ele começa a fazer barulho antes dele estragar. Mas a gente vai empurrando com a barriga e o carro quebra. É mais caro. Então, se eles tivessem feito uma inspeção antes do que era importante... Quando tivesse no nível da urgência, que já era uma atenção focada naquilo ali, eles já tinham gasto menos. Que a gente teve que trocar a tubulação, trocar conexões da central de gás, deixou os moradores 2 dias sem gás, gera um estresse psicológico para o condomínio, né? Gera uma pressão psicológica para os moradores e aquele síndico com certeza não dormiu e além disso ele perde créditos com quem? Com os moradores. É verdade. Entende? Faz sentido. Então, isso é o porquê fazer isso. E o como implementar essa cultura é através de conhecimento. Né? Se todo dia você acorda e toma café da manhã na tua casa, Raider, por exemplo, você, sua esposa e seu filho acordam e tomam café da manhã juntos. Você está implementando uma cultura. Como que vocês fazem o início do dia de vocês? Acordamos, tomamos café da manhã. Quer ver uma cultura que todo mundo tem, pelo menos grande parte tem, né? Ou deveria ter no Brasil, é Tomar banho. acordar, lavar o rosto, escovar o dente e tomar banho. Cara, isso é o ritual da manhã. O cara acorda de manhã, escova o dente, lava a cara, toma banho. Ritual da manhã. É a cultura. É o como ele faz o início do dia dele, né? Então, como implementar isso através de oficinas? Pô, bota uma oficina lá. Bota um carrinho do bombeiro para as crianças rodar, bota elas fazer pintura de plaquinha de extintor de incêndio, distribuir, faz um projetinho, não tem a gincana lá na semana Das férias da das escola. férias da escola? Pô, faz uma gincana interna. Existe uma semana da segurança de incêndio chamada CIPAT. É a semana da segurança de riscos, né, do trabalho. Pô, implementa uma CIPAT interna. Chama uma empresa que esteja a fim de compartilhar esse conhecimento para fazer um treinamento. Muitas das empresas nem vão cobrar. Só pela oportunidade de poder estar dentro de um condomínio falando, pô, eu tenho esse conhecimento e posso compartilhar. Então busca. Quem você pode buscar para ajudar nisso? E daí implementa, cria momentos, tem a ver com experiência. Se a gente deixar a segurança de incêndio ser relacionada sempre à experiência de morte, incêndio, perda, tragédia, nunca vai ser bom, cara. Ninguém quer carregar uma tragédia no bolso.
né? Sim. Mas agora o cara que faz piada ali, todo mundo tem no Instagram seguindo pra dar uma risada. Sim. Até aproveitando esse gancho aí do que você falou, isso é muito importante, porque não só estabelecer uma cultura, mas é como a gente já falou anteriormente, a gente nunca quer que o nosso prédio pegue fogo, né? Que aconteça um incêndio. Mas se acontecer, todo mundo, no mínimo, tem que ter uma noção básica de como agir. Para se ter uma noção, e eu quero puxar um gancho disso para que tu possa nos ajudar também, aconteceu um incêndio num condomínio que eu trabalhava numa determinada empresa e aconteceu um incêndio num condomínio. O que aconteceu? Tocou o alarme de incêndio e as pessoas simplesmente ficaram em casa. Vida que segue. Acharam que era disparou. Disparou Aconteceu sozinho. alguma coisa. E digo mais, quando perceberam a fumaça já estava num nível tal que foi muito difícil sair do prédio. E chegou uma senhora que morava muito próximo ao apartamento que estava pegando fogo, que foi no segundo andar, por causa de uma vela aromática, que eu até citei anteriormente. A pessoa ligou a vela aromática, deixou o cheirinho bom na casa, bom pra caramba, eu também gosto e tal, mas muito próximo a uma cortina, com uma janela aberta, bateu o vento, a cortina derrubou a vela e incendiou o apartamento. A vizinha ao lado, quando percebeu o incêndio, que abriu a porta para sair, viu que tinha muita fumaça. O que ela fez? Voltou para dentro do apartamento. Então, situações como essa mostram que muitas vezes tragédias acontecem não é nem pelo fato de que o condomínio em si não estava preparado, mas porque as pessoas não estavam preparadas para tal situação. Diante disso, o que tu recomenda? Assim, o que a tua empresa talvez tenha como artifício, como atributo, que possa colaborar, que possa ajudar com essas pessoas? De repente um síndico está nos assistindo e fala, cara, nunca pegou fogo aqui no meu prédio, não quero que pegue, mas se acontecer, o que ele deveria fazer? Como que isso deve estar armado dentro do condomínio? Bom, no navio, se a gente for fazer uma viagem de navio internacional, ou se a gente vai viajar de avião, existe sempre uma regra. Vamos falar do avião. Tu entra no avião, vai a aeromoça no corredor e fala, em caso de turbulências, máscaras vão cair, saídas, não sei o quê. Tem toda uma ritualística. Vai dar ruim. O assento boy. Não sei pra quê. Enfim. Mas tem essa ritualística. Mas tem, tô brincando, só pra no navio, né, existe simulados. O navio nunca vai sair do porto, né, numa embarcação, ainda mais internacional, sem um simulado de evacuação. Só que tem uma regra ali muito interessante que é aquele colaborador que não fizer a evacuação, não levar a sério a evacuação, ele é demitido. Olha aí. Por quê? Porque é risco de morte, né? Então, se você não levar a sério isso dali, num momento real, você pode morrer. Então, a gente fez um simulado numa grande empresa de engenharia, aqui da região, mas ela é uma empresa nacional de engenharia gigante, e a gente fez um simulado de evacuação. E o pessoal foi avisado antes. E eu falei, só avisa os gestores, só avisa os gestores. Daí o pessoal avisou todos os trabalhadores, enfim. Quando a gente fez a evacuação, desceu um cara desfilando, cara. Parecia que ele tava na Fashion Week, assim, sabe? Desfilando e tal. Ou seja, a cultura, novamente, a implementação desse treinamento, ele é fundamental. Só que o que acontece? Dentro de um condomínio, né? Como é que você vai implementar isso sem criar experiências? Né? O que eu posso... A pergunta é, como eu gero experiência para o meu condomínio? Qual é o melhor meio de gerar experiência para o meu condomínio? Porque sem eu gerar uma experiência positiva daquilo ali, cara, ninguém vai dar bola para aquilo ali. Né? Então você faz como? Cria um dia de simulado para usar extintor de incêndio, igual você falou. Ali, no caso que você citou pra gente, o pior lugar que ela poderia ficar era o apartamento dela. Exatamente. Entendeu? E uma senhora ainda precisou de ajuda. Mas geralmente o pessoal reclama em teste de alarme de incêndio em condomínio, por exemplo, porque é alto. É alto por causa da veinha que tá lá no terceiro andar, que não escuta mais direito. Aquela senhora, é ela que precisa escutar. Não é o rapaz que tá jogando videogame no TR que precisa escutar. Entende? Então essa troca de funções dentro do condomínio ela é muito perigosa. Né? E a falta de informação, de não levar a sério também é. Né? Então a gente ter um cronograma anual. Quando é que eu vou fazer a próxima inspeção? Quando é que eu vou fazer o próximo simulado? Quando é que eu vou botar o pessoal para descer as escadas do meu condomínio correndo? Né? Será que desce correndo? Será que não desce? Desce pela esquerda? Desce pela direita? Quem é que pode orientar? Quem é que pode me ajudar? Então eu acho que a primeira questão de tudo para implementar a cultura ali, para solucionar essa questão ali, é o síndico querer fazer diferente
e não mais do mesmo. É ele não achar que ele vai pegar um orçamento que tá 100 e um orçamento que tá 300 e que os dois são a mesma coisa. Sim. Porque ninguém se questiona, cara. Por que um orçamento foi 100 e um outro orçamento foi 300, Raio? Muitas vezes é padrão de empresa. Né? Ou orçaram errado Aqui, ó, deixa mesmo, eu né? perguntar, Um orçou uma coisa, outro outra. Pra gente não, só pra não, antes de mudar de assunto. Vai lá. Existe, eu nunca vi, tá? Mas existe, não sei se é a sua empresa, você já viu no mercado. Se você tem, que bacana, a gente quer que você compartilhe. Se você não tem, eu tenho umas ideias auspiciosas. Virar Pra gente sócio. fazer o negócio. Virar sócio, Não, né? não, sócio não, fazer. Mas existe uma cartilha ou sei lá, um informativo animadinho, onde fala, caso de incêndio, esse extintor serve para isso, esse para isso, esse pra... Um manual fácil. O manual é muito longo, mas eu digo para colocar no elevador, para colocar para as pessoas, para a gente levar essa informação. Porque eu acho que a gente fazer um teste seria o cenário ideal dentro de um condomínio, mas é muito difícil você ter uma aceitação dentro do condomínio. Sim. De você ter que todo mundo A gente evacuar vê do isso, prédio, entendeu? Mas a gente vê isso bastante em empresa, né? Que eu Empresa, sei que normal. eles têm uma Isso. exigência, às vezes, em alguns casos, e shopping também, né? Isso. Vai algum eles shopping, fazem tem lá teste, o... escola também, né? Não, eu digo assim, tem aquelas plaquetinhas que o local de evacuação é esse, é uma linhazinha azul, sei lá. A gente pode implementar, são coisas simples, existe sim. Mas é muito legal. Você tem esse material Existe, sim. da sua empresa Esse ou não? material ele consegue no site do bombeiro. Lá tem No os bombeiros site do oficiais. bombeiro Teria vai que ter. adaptar, né? Tu pode criar para o condomínio ali. A gente pode criar em parceria com a Casa do Síndico, se quiser. Vamos fazer um material pra gente poder Assumir mandar o pra compromisso. Podemos criar. Eu aproveito, né? Aproveito que tá ao vivo, não tem como falar não, entendeu? criar. Mais um benefício pros nossos síndicos, porque a gente, né, tem que fazer as coisas tudo de graça. Cara, eu tenho um síndico chamado Edson. O Edson é um síndico que a gente atendemos lá em Laguna, tudo. Eu entrei no elevador dele e uma placa assim do elevador gigante assim dos números. Em caso de incêndio, 193, bombeiro. Sim. Em caso de alguém passar mal, 192, SAMU. Não sei o que, roubo, furto, 190, polícia. Eu achei tão simples E tão e tão importante. eficiente aquilo que ele falou que eu falei, basta, Edson. Muito bom essa ideia do senhor. É. E eu falei, mas e por que tu fez tão grande o número? Ele quer pra ninguém reclamar. Quem enxerga, quem não enxerga, pode Mas vamos pensar no enxergar. material. Eu acho que a gente podia pensar o material juntos. Pode. Pra gente mandar pros síndicos, pra gente mandar pros condomínios, plaquinhas, de repente, caso o síndico fornece as placas, né? Dá pra entregar junto com o checklist, né? Faz o checklist e a gente já entrega junto. E eu vejo até né, se tem alguém de alguma construtora nos assistindo aí, ó, isso é um ponto bacana, porque a construtora ela pode ajudar, Com né? certeza. Ela pode colaborar nesse sentido, já que ela prepara todo o material de visualização lá do apartamento e tal. Por que não talvez colar ali atrás da porta do apartamento um método de evacuação, como fazer, ou até nos corredores dos condomínios? Eu vejo isso com uma importância muito grande, porque eu entendo não ser uma coincidência a série de fatores no ano de 2023, onde tivemos vários incêndios, claro, pontuais, nenhuma catástrofe, né, que a gente tenha dito que todo o prédio pegou fogo, mas apartamentos pontuais que ou pela eletricidade, ou por gás, ou por vela, enfim. E alguns casos, condomínios muito próximos que tiveram a sua construção feita muito próxima também. Isso demonstra, né, claramente que ou a manutenção preventiva não foi feita de forma adequada, não se fez um laudo de forma adequada, não se buscou uma empresa de forma adequada. E eu acho que a gente bate muito nessa tecla, mas eu vou ser chato de novo, você já falou e eu vou repetir. O síndico ele não é eleito como um amiguinho do condomínio, ele é eleito como um representante. E quanto representante, ele precisa entender que ele tem essa complexidade de analisar todos esses pormenores dentro do condomínio. E se ele não sabe fazer, ele tem a obrigação de buscar e ter perto dele quem saiba fazer ou até investir, né, nesse ponto. Porque a gente falou de seguro aqui de carro, né? Eu acho até uma comparação um pouco desleal, porque o seguro de carro nos devolve o carro, mas o seguro de vida não nos devolve a vida. Sim, sim. Ele só vai fazer alguém ficar menos triste, talvez, com dinheiro no bolso, né? Se eu falecer, minha esposa vai receber um dinheirinho para cuidar do meu filho, mas Deus o livre. Sem a minha presença. Não vai ser a mesma coisa. Não né? vai. Ela não vai ficar tão feliz Mas também não com a minha fala essas ausência. coisas também, né? Vai que, né? Ficar contando que você fez um bom Não, seguro de vida não, aí. Isso é perigoso. Vai que, né? Isso é Mas perigoso. conseguem entender essa complexidade. Então eu vejo assim que o síndico, sim, ele precisa abrir a cabeça dele e entender que não, economizar nesse quesito não é uma economia, uma burrice.
economizar no palito do churrasco, né? Eu acho que mais do que economizar, ele tem que aprender a pesquisar. Exatamente. Pesquisar é melhor do que querer economizar. Porque na pesquisa tu consegue diferenciar por que uma bala é azul e a outra bala é amarela, cara. Entende? Existe uma diferença real. Tu pegar uma empresa que não tem registro no CREA, ela tem 35 mil a menos de custo por ano. Olha aí. Eu tenho 35 de custo a mais por ano porque eu tenho registro próprio no CREA. Sim. E aí eu sou obrigado a registrar um engenheiro ou civil, eu tenho mais um engenheiro técnico de segurança do trabalho na minha empresa. Pô, se eu tenho esses 2 profissionais, eu tenho um custo anual que passa de 60 mil, fora o meu CREA. Ou seja, para mim fazer um laudo de gás, eu não vou cobrar R$500, porque eu tenho uma responsabilidade com o bombeiro, com as vidas, com o CREA, com o meu registro. Existe um histórico por trás. Né? Agora, eu comparar simplesmente por valores, sem se aprofundar qual é a diferença real, é igual eu comparar um Fiat Uno com um Volvo. Cara, os dois me levam. Agora, como que eles te levam? Sim. Qual é a segurança que eles te levam? Como é que vai ser essa viagem? A viagem é a experiência. Né? Como é que vai ser a experiência do José e a experiência da Mr. Fogo? Pô, não tem comparação. Né? Ah, quer dizer que a tua empresa é perfeita? Não. Eu só estou dizendo que eu estou sempre tentando em busca do meu melhor. Tem uma estrutura mais adequada. Isso que a gente certeza. tem que buscar. Essa pesquisa eu acho que ela é fundamental, né? Para poder gerar, sim, economia, mas mais do que economia, gerar um valor de segurança. O valor de segurança é o que vai fazer o síndico não precisar ligar para algum morador ou alguma coisa, ou ver um morador ligando para um familiar e falando, putz, nós perdemos o fulaninho porque tivemos um incêndio aqui no nosso condomínio, né? Porque eu economizei R$6,50 na recarga de um extintor de incêndio. Bom, então, né, tem coisa que não vale a pena. Né? E pagar o preço disso daí, para mim, não vale a pena. E é por isso que esse podcast existe, né? A gente tá aqui para quê? Ah, porque a gente não tinha nada para fazer, então vamos se reunir para bater papo. Não, a gente está aqui justamente para trazer essa consciência para você que está aí desse outro lado, para você que está nos acompanhando, para você que tem essa consciência de que pode sim melhorar o condomínio. E nós não somos aventureiros, né? O Raider tem bastante experiência na área, o doutor Namin bastante experiência, eu também, né, com toda humildade, também tenho bastante experiência. E trazemos pessoas que estão aqui junto conosco que também têm muita experiência. E, portanto, se você ainda não deixou seu like, faça isso agora. Já? Senão você, olha, você para tudo agora que você está fazendo, se inscreve, deixa seu like. Se ainda não deixou sua pergunta para o Mr. Fogo, Janquiel, que está aqui conosco, deixa agora mesmo sua pergunta, porque depois nós vamos direcionar para ele as perguntas. Aproveitando, Janquiel, né, que estamos aí começando a encaminhar para o final do nosso programa. Vamos lá. Poxa, Passa rápido, hein? Passa rápido. A gente esquece de avisar o convidado. Atrasado. Combinado. Bem De natural. novo, estamos chegando no final do programa. Bem natural, né, Marlon? Jaquiel. Mas hoje Cara, a gente tá dando menos trabalho pro Marlon. É, Você hoje- tá falante hoje, né? Às vezes. Tá inspiradíssimo. Não, é porque esse assunto é um assunto que é eu bom, gosto é bom, muito. é bom. Eu É também um assunto gosto. quente. É boa. Badum. A piada quinta série, tem que ter. Tem que ter. Vamos lá. É porque... Tá pegando fogo. Hoje o podcast tá pegando fogo, é isso aí. 4 homens que você reúne, tem que ter piada da série. Tem. Mas é porque, assim, realmente é um assunto que me faz muito refletir depois que eu presenciei essa situação que eu comentei antes, né? De entrar num apartamento, ver um apartamento novo, todo destruído, um sonho de alguém, né? Alguém sonhou aquilo ali, Sim. planejou, fez a cozinha do jeito que queria. Fico imaginando a mulher que era a dona do apartamento voltando para casa e vendo aquela cena, sabe? A gente fez um treinamento num condomínio uma vez, de dia, um treinamento básico, a gente chama de treinamento básico de utilização de extintores de incêndio. Era prática básica, qual a diferença de um extintor para o outro, como é que utiliza, e fizemos esse treinamento com o condomínio, no período, acho que foi da manhã, cerca de 2, 3 horas, treinamento bem basicão assim. E daí à noite eu recebi uma mensagem do moço que estava limpando o jardim. Nem sabia da existência dele. O cara mandou mensagem porque chegou na casa dele e a vizinha do lado tava gritando que o forno dela tava pegando fogo. O cara que não tava no treinamento, tava escutando o nosso treinamento junto com o condomínio, pulou o muro da vizinha, fechou o gás, né? Tirou a vizinha e o filho dela de casa e se sentiu um baita de um super-herói. Né? Por causa disso. Então, às vezes, uma coisa pequena, né, faz toda a diferença. E pra gente é interessante. Por exemplo, o doutor Namir, advogado, Raider, gestão, Janquiel, a parte de preventivo de incêndio, comunicador. Às vezes, para nós, o básico é básico.
E às vezes, num condomínio, o básico precisa ser dito. Várias verdade. vezes. Então, eu acho que às vezes, dentro da segurança de incêndio, cara, o básico precisa ser dito, sabe? Pô, não coloca a planta na frente do extintor de incêndio. Se precisar, eu não vou poder pegar atrás da samambaia, né? Aquela Não pintura coloca- no chão não tá ali à Entendeu? toa, né? Pô, sabe essa geladeira que tu se desfez? Não coloca na escada de emergência. O lugar dela não é ali. O carrinho de compra, o carrinho de bebê não deve ficar na escada de emergência, porque ali não foi feito para isso. Não deixa mas- a porta da anticâmara aberta. Ela Aberta. Não bota um calço na porta de corta-fogo ali porque faz barulho quando Faz bate. revisão das portas, corta fogo, pelo amor de Faz Deus. Então o básico. Às vezes a isso gente mesmo. peca pelo básico. Não é? O checklist que o diga, né? Tudo que você tá falando, eu tô passando um filme aqui. Todo condomínio que a gente vai, tem lá uma planta bem no... Tem os caras que escoram lá a porta, corta-fogo. Não É o tem comum. noção nenhuma. Aí Sem tu falar bota da casa ainda de no máquina. né? checklist, Sobe na bota casa de no máquina do checklist, mas elevador. É o depósito, né? a gente lista no checklist, mas você volta lá, tá do mesmo jeito. Então, é complicado mesmo. A gente tem. Volta de novo na questão da cultura. Enquanto alguém não tá vendo, cara, enquanto não me doer, Aham. tá tudo certo. Joga pra baixo do tapete que dá tudo certo. Né? Então, o básico, eu acho que a gente pode começar pelo básico. É verdade. E essa Bom, cultura aí que você fala aí, é bom começar pelos pequenos, né? Pelas crianças e tal, até que tu falou ali do desenho, Sim. até achei interessante. Então já vou lançar um produto novo aqui, se me permitem. A Casa do Síndico, ela vai fazer agora o Síndico Mirim, tá? Que é o que a gente vai pegar uns condomínios maiores, né? E aí vamos fazer como se fosse uma mini eleição, sem nenhum tipo de obrigação, mas Sim. ajudar o síndico a manter o condomínio e também entrar nessa parte, uma parte que eu não tinha pensado ainda, na segurança. as crianças né? são boas, elas são dedo duro. Exatamente. elas E elas contam cobram, né? Elas cobram. Existe um projeto, Então- Raider, chamado Bombeiro Mirim. Uhum. Esse projeto, há 6 meses atrás, através da bombeira Cassandra, ele fez uma criança salvar a mãe. A criança recebeu um treinamento de bombeiro mirim numa escola de uma comunidade aqui de Florianópolis e a mãe dela passou mal e ela fez uma massagem cardíaca na mãe dela e ligou pro bombeiro, cara. E o bombeiro chegou lá e ela tava em cima da mãe dela fazendo massagem do jeito dela, que ela compreendeu que era massagem, mas estava fazendo, e isso virou matéria de jornal. Então, quem quiser pesquisar ali, criança salva a mãe e chama bombeiro, joga que vai ser. Isso vem através de um treinamento feito pela bombeira Cassandra, aqui na capital, e essa criança, acho que tinha ou 9 ou 10 anos, salvou a mãe dela. Ou seja, o papel da criança, ela é fundamental mesmo. Eu já salvei uma pessoa. Quando eu tinha 13 anos. Eu estudei 7 anos no colégio militar e uma das aulas que a gente tinha chamava IGPM, que é a Instrução Geral da Polícia Militar. E lá na Instrução Geral da Polícia Militar, um dos capitães que eram nossos monitores era o capitão Cláudio, e ele era bombeiro militar, e ele fez uma aula de primeiros socorros conosco, ensinando alguns sinais, tal, que a pessoa poderia ter. E a minha mãe, ela tem um selo de beleza, né? Beijo, mãe. E tinha uma pessoa lá que tava fazendo a unha e desmaiou. E aí minha mãe chamou eu e meu pai, a gente foi correndo, e eu fui lá, fiz uma massagem cardíaca e o cara voltou à vida. Aí, ó. Graças a Deus não precisei fazer a respiração boca a boca. Não precisou. Mas se precisava, Só- fazia também. de É, boa. na hora acho que faz, né? Mas depois eu fiquei pensando, acho que foi melhor assim, que não precisou. Eu falo isso daí sobre o lacre do extintor, né? Que o lacrezinho do extintor, eu já vi de tudo. Pessoal usar facão, bater com um facão no extintor, assim, eu nunca vi a mentalidade do jardineiro pegar um facão e dar um facãozaço no extintor de incêndio pra... Tirar o lacre. Nunca Tirar o tinha lacre. pensado. Eu falei, eu já pensei em muita coisa, mas nisso aí eu nunca tinha... Nesse nível eu não tinha chego ainda. Tesoura e correr atrás de estilete, e é uma válvulazinha que a gente só torce. É. Torcendo, ela já estoura e tira fora. Simples, né? né? É simples, cara. Mas falta o conhecimento. Falta o conhecimento. É simples, essa é a questão. Exatamente. É simples, mas Bom, falta um de- básico do conhecimento. Deixa eu aproveitar já, porque assim, pô, tu tá falando de várias experiências, né? Desde a tua experiência de vida até a experiência do dia a dia. E a minha terceira pergunta aqui que eu anotei, né? Sempre tem esse momento aqui no nosso podcast. Todo convidado que vem a gente faz essa pergunta, porque como a gente... À vontade, adoça a vida aí. a gente fala que condomínio é um organismo vivo, né? Acontece muita coisa. Né? O Raider já presenciou muita coisa, o Dr. Nami também. Ontem, inclusive. Ontem, É que a inclusive. gente não vai falar a data, né? Porque aqui é ao vivo. É. Mas foi ontem. Uma Uma assembleia loucurinha. maravilhosa. Assembleia.
Assembleia daquelas que o cara tem que ser ninja pra... A cadeira voando. Vem a cadeira. Os vizinhos que se amam, é lindo de ver. Elogios, né? Só elogios. Depois se reúne pra fazer um churrasco, mas na hora da assembleia se mata. Meu Deus. Bom. Eu já quase apanhei numa assembleia. Então calma, deixa eu fazer a pergunta. Peraí. Não, essa você vai contar pra nós. Vai Se contar. não foi essa que você pensou, aí você vai ter que contar duas. Porque ele apanhou. Vou concluir a pergunta e tu já vai falar. Vai ser no final. Qual a história mais inusitada que você já presenciou em relação a essa questão de condomínio, assim, ou de segurança de incêndio, ou enfim? O que tu pode dizer assim? Na minha trajetória, Lucas, o mais inusitado, engraçado, triste, sei lá, foi essa história. Na verdade, tu vai contar duas, porque agora tu vai ter que falar da Assembleia. Qual foi a primeira que eu não sei qual que era? Ah, que você falou que você quase apanhou na Assembleia. Isso, mas essa agora. Você vai contar agora? Ah, não, tem que ser outra e mais essa. Isso, é outra, mas você tinha pensado na que você apanhou? Tu tinha pensado nessa? Não, eu tava pensando em outras situações, mas vamos lá. Então já conta as duas, vai. Acho ou que mais, três, ou acho quatro. que o mais inusitado, assim, da parte profissional em si, sem ser mais cômico, é a questão do zelador MacGyver. Eu apelidei de MacGyver porque o MacGyver, com um clips, ele criava uma bomba, ele saía voando. E aí a gente foi chamado para fazer um orçamento. Não vou falar quem é a síndica, mas tu conhece. Todo mundo conhece, certeza. Não posso falar. Fala pra gente orar. Não pode. Fala pra gente orar por ela, Eu botar fui o nome lá, na corrente de oração. Fui lá e fiz um orçamento da parte de para-raio para ela, um orçamento mais de 15 mil, um condomínio muito grande, acho que 9 blocos, 12 blocos, sei lá. E falar mais um pouquinho, o pessoal descobre. Hein? 9 condomínio blocos, grande, tem bastante. 12 blocos. Tem bastante. É condomínio acima de 5 blocos. Região da Grande Florianópolis. Região da Grande Florianópolis, Ó, já começamos. Lá pra lá de Biguaçu, mas pro lado de Palhoça. E daí o que A gente acontece? adora uma fofoca, já que é. Não, fiz todo o relatório para síndica e ela pediu, não consegue fazer um relatório detalhado para mim? E eu falei, não, eu faço como se fosse um laudo simplificado para a senhora. Boto os pontos ali que tem e fiz todo o relatório para ela. Aí passou um mês, a gente fez o contrato, era para ela dar entrada e assinar o contrato. Ela não assinava o contrato, não dava entrada. E passou, acho que mais uns 15 dias, a gente naquela pressão e não assinava. Aí eu liguei e falei, o que tá acontecendo que não vamos começar? E ela, não, sabe o que é? É que eu tive conversando com o meu zelador, e daí ele falou que ele fazia. E daí eu fiz uma conta aqui e saía muito mais em conta pro condomínio. Daí eu tava pensando nele fazer as manutenções, ele até começou a fazer uma limpeza lá em cima do para-raio, e depois eu ia te chamar para fazer o laudo. E eu falei, tu pode chamar quem a senhora quiser, mas eu não vai chamar para fazer um laudo, até porque pergunta para ele, eu falei, se ele sabe o que é NBR 5419. E ela, como assim? Eu falei, a senhora não sabe o que é 5419? E ela, não. Eu falei, pois então, tem que saber para mexer num para-raio. Aí, ó. Entende? Então, as situações mais inusitadas que a gente pega é tu querer achar que o teu zelador ele é o cara que vai arrumar o elevador, que vai arrumar o hidrante, que vai arrumar o para-raio, que vai fazer o gás. O cara não vai fazer, né? Então, isso pra gente é inusitado. É pegar um contrato já feito, a pessoa não assinar, não dar entrada, porque o zelador começou a fazer limpeza de para-raio ou Vai arrumar cabo. um passivo trabalhista ainda, né, doutor? Com certeza, com certeza. Cara, E isso tem que ver se esse zelador tem a NR. Agora eu não me lembro se é 10, qual que é. Ele tem que ter a 35. É a 35 para poder trabalhar em altura. Em altura e de energia elétrica também A tem. 10. Acho que é a 10, né? 10. Então, assim, tem que ver se pelo menos esse zelador já tem. Se ele já tiver, ele já não vai fazer o que ele tá querendo fazer. Entendeu? Porque Não, ele sabe a competência dele. Se tiver um mínimo de consciência, já não faz. Sabe que eu já tive uma situação inusitada? Eu fui síndico de um condomínio em que a cada 15 dias o zelador ele fazia uma espécie de um checklist parecido com o que o da casa do síndico faz, claro, em menor proporção, mas ele andava pelos corredores para ver se tinha uma lâmpada queimada e tal. E em um determinado bloco sempre faltava um extintor naquele mesmo andar. Toda vez que ele fazia, eu não dava mais conta de comprar extintor. Eu falei, cara, não é possível, nós temos que descobrir quem é esse rato que tá roubando extintor. Nós instalamos uma câmera no corredor de forma mais escondida para poder pegar quem era o... Não fala que o doutor Namiro, ele não... Coisa que não pode. Não, mas a gente precisava saber quem era. E moravam alguns policiais militares nesse condomínio. E aí conversamos com um, com o outro, tal, explicando a situação. Olha, provavelmente alguém tá furtando esse extintor, tal. E aí a gente começou a notar que logo depois do sumiço do extintor, uma pessoa saía de moto e passava pela portaria. E aí a gente começou a construir
igual um O detetive. caminho, né? O caminho do cara. E aí botamos a câmera e a portaria ficando atenta a essa câmera. E aí pegamos o gato no flagra e ele voltou para o apartamento dele. Aí, na mesma hora, inclusive nesse dia eu estava numa reunião com um conselho no condomínio, fui chamado pelo rádio que a gente tinha lá, roubaram o extintor do bloco tal. Liguei pro policial militar e aí ele foi lá no apartamento do cara. Armado, né, enfim. Aí entrou lá, quando abriu o guarda-roupa, tava lá 6 extintores lá que o cara tinha roubado. O que ele queria fazer? Mas Ele tava colecionando extintor? Ele trocava por droga. Nossa. Usuário de droga e trocava por droga. E aí a mãe dele pediu 1000 desculpas. Era um jovem, assim, né? De 19 anos. Tal, e aí tivemos... Mas foi uma situação bem inusitada com extintor de incêndio. Né? E a ponteira da mangueira de incêndio. Da mangueira de incêndio. Eles cortam a ponteira da mangueira de incêndio. Exatamente. E encontrou lá no guarda-roupa do dito cujo lá. E outros levam as luminárias de emergência, né? Isso aí isso é de praxe, né? Exatamente. Você chega ali e sempre tá faltando. É impressionante. Tem condomínio que põe até grade, né? Sim, na já lâmpada. vi, horrível. Isso pode? Isso Pode, por causa que o sistema ele é fixo, né? Ele não é diferente do extintor de incêndio. O extintor de incêndio ele é portátil. Portátil é tudo aquilo que eu carrego. Esse copo aqui é portátil, aquele portador de bala, isso aqui é portátil. Né? O extintor ele é portátil. Então eu tiro ele da parede, porto ele até o princípio de incêndio e utilizo ele. Né? Já o hidrante ele é fixo. Ele tem a base dele fixada na parede através de uma tubulação onde eu vou colocar a mangueira. Daí a mangueira é portátil, onde eu vou poder transportar ela. Mas o não ponto pode de botar hidrante... cadeado na mangueirinha de Não, incêndio, não então. pode. Isso é uma cultura Aí, que tem síndico. bastante. E tu sabe Fechar. que a vez que eu quase apanhei no condomínio, Ah, um condomínio de baixa renda. tem mais história aí, escondida. Cara, nada contra o condomínio de baixa renda. Só que tem uns que são muito difíceis, sabe? Tem uns que é difícil, cara. Sim. E daí a gente foi chamado para pensa num de filme. Meu primeiro trabalho, acho que foi com a casa do síndico. Foi lá no... Em Biguaçu, né? Olha só. Foi em Biguaçu. Sim, sim. Meu primeiro trabalho. Marlon chegou até a respirar. Cara, Não lembro nem o nome do condomínio, não lembro. eu lembro. Recém-chegado na casa do síndico, né? A plataforma que fez a gente alavancar na pandemia e se manter foi a casa do síndico. Já falei isso pro Raider várias vezes, né? Então fica aqui a minha gratidão, Raider, por ti, pela plataforma. Então, meu primeiro serviço na casa do síndico, paguei R$200, acho que 212, alguma coisa assim, R$200. E um orçamento, cara, foi um orçamento muito bom. Muito bom. Mas cheguei lá, era 10 blocos, se eu não me engano, aquele condomínio são 10 blocos, assim, baixa renda, e o síndico não conseguia trabalhar porque os moradores não queriam que o síndico usasse o dinheiro do condomínio. Era o contrário. E a gente achou que aquela história estava mal contada, enfim, chegou lá. Quando eu cheguei lá nesse condomínio em si, existia vários comércios dentro do condomínio. Só que eram vários comércios ilegais. Sim, não dentro existia a venda de corpo humano, né? Das mulheres que se vendiam lá dentro, existia drogas, existia de tudo lá. E quando chegou lá, aí o cara chegou pra gente e falou: meu irmão, esse negócio é o seguinte. Falei, oi. E ele vai pegar o serviço aí? Eu falei, não, já pegamos. Então tu não pode desistir, hein? Não entendi. Falei, não entendi. Mas levei numa esportiva, dei risada daquela situação ali e continuamos trabalhando e tal. Descobrimos um vazamento de gás, abrimos, a fossa do condomínio explodiu e esparrou tudo que tem dentro de uma fossa nas paredes do condomínio. Meu Deus. Então tu passava para trabalhar ali no condomínio, Cheiro de gás. cheiro de gás, com cheiro daquelas coisas. E a galera fumando cannabis. Era um show de horrores aquele condomínio. E daí, rapaz, eles descobriram que na verdade passava de 10 mil o tal do orçamento. E que a síndica tava roubando. Daí criaram um aglomerado que a síndica tá roubando. Eles pegaram o pneu, jogaram na rua, jogaram gasolina, botaram fogo, chamaram a polícia, chamaram a TV e prenderam meus colaboradores dentro do carro. E eu tava nos ingleses. Tava lá nos ingleses. Aí me ligaram. Janquiel, a situação é assim, assim, assado. Eu falei, não, fala a verdade pra mim. O que tá acontecendo aí? Porque isso aí... Tamo trancado. Tá todo mundo em volta do nosso carro. Era uma Kombi. Tava todo mundo dentro da Kombi. O pessoal cercou ali a Kombi, ali fez uma pressão e chamaram a polícia. Aí no fim a polícia nos ajudou, né? Porque daí ela conseguiu aliviar. Mas a gente teve que fazer um compromisso verbal ali com a galera que mandava, que quem mandava no condomínio não era a síndica, era a galera que tava ali na comunidade do condomínio, Só né? pessoa boa, né? Só gente legal. Daí a gente fez um compromisso com eles ali, era uma sexta-feira, que até segunda ia ser liberada a tubulação de gás.
Ou seja, a gente trabalhou acho que 16 horas. A gente começava cedo e ia até 11 horas da noite. No outro dia, 7 horas da manhã, a gente estava lá de novo. Foi 3 dias assim, para poder entregar e ser livre, né? Ficar livre desse risco. Olha, isso aí eu nunca tinha visto. Mas foi entregue com sucesso, né? Não, foi com sucesso. Ficou top. Aí nós fizemos o teste, tive que usar 2 compressores para fazer teste, que era uma rede muito grande. Mas entregamos até o final, mesmo com ameaça ou não, né, Rada? Foi até o final e foi a minha boas-vindas. A ameaça acelerou a obra. Nossa, foi as minhas boas-vindas dentro da plataforma da Casa do Síndico. Comecei super bem. Já prova de fogo. É ótimo. Bom, meus amigos, temos mais um episódio. Temos mais um episódio. Coisa boa, né? Que legal. Passou muito rápido, passa voando, né? Já passou. Inclusive, queria que tu deixasse as tuas considerações finais, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal, aquela câmera ali é sua. E também, por favor, como encontrar Mr. Fogo, Janquiel, como te acompanhar nas redes sociais, deixar aí os teus contatos. Enfim, fica à vontade. Câmera é sua. Jabá. Essa é a hora de todo mundo te conhecer mais a fundo aí. Bom, eu gostaria de dizer, pessoal, na verdade, que o que eles querem que aconteça amanhã, eles têm que fazer hoje. Então, se amanhã a gente não quer que tenha incêndio ou acidentes, a gente tem que plantar isso hoje. Então, se você é síndico, o teu zelador ele não é MacGyver, o teu zelador ele não é curandeiro, o teu zelador ele não é pintor, não é eletricista, ele é teu zelador. Ele vai cuidar do teu condomínio, mas ele não está ali para fazer a segurança de incêndio. Quem vai responder sobre tudo isso daí é você. Então a responsabilidade é sua. Não queira fazer uma ligação para alguém dizendo que o apartamento queimou ou que você perdeu alguém. Não. Faça uma ligação e diga, aumentou R$18 no rateio do condomínio porque eu vou ter que fazer toda a revisão do nosso sistema de incêndio. Isso é muito mais interessante, né? E para a gente é muito mais importante... Para Mr. Fogo em si é muito mais importante eu vim falar sobre a mentalidade, sobre o sistema, do que eu vim falar sobre como usar até mesmo o extintor de incêndio ou por que contratar Mr. Fogo. Pode contratar qualquer um do mercado. Agora, quer contratar alguém que vai fazer um serviço diferenciado? Aí contrata Mr. Fogo. Se você não for um síndico ou um empresário legal, eu vou te demitir como cliente. É simples assim. Porque eu vou pensar mais do que você em você. Parece ser contrário. Mas eu vou pensar ainda mais em você do que você mesmo pensa. Porque a gente tem conhecimento sobre aquilo que te protege. E você nos contrata porque você não tem esse conhecimento. Então entrega pra gente essa responsabilidade que a gente vai cuidar dela até o final. Né? E o nosso canal de comunicação é o @MrFogoOficial. Todo dia lá no Instagram, todos os dias vai ter um Mr. escrito, não é Mister, MR, né? Não é MR, é Mr. por extenso. Mr. Fogo Oficial. Todos os dias vai estar escrito lá, vai ter conteúdo escrito. Tem os meus stories que eu coloco dia a dia do condomínio. Qual é a diferença de um laudo para outro laudo, por que fazer um teste, por que não fazer um teste. Então segue a gente lá no @Mr. Fogo Oficial. Você vai ter as informações necessárias para não ser enganado também por um prestador de serviço, que é um tema muito interessante. O pessoal é constantemente enganado em contato de prestação de serviço, porque acaba comprando gato por lebre, como é que se fala? É assim? É isso mesmo. Isso, acaba contratando um por outro, né? Então, existe vários meios de você não ser enganado. Então, segue a gente lá no @Mr. Fogo Oficial, que você não vai ser enganado. Contrate a gente, que você... O máximo que vai acontecer é ser demitido pela gente. Né? Mas seguro, você vai estar com certeza. Show de bola. Raide, sua mensagem final aí pra galera? Então, a minha mensagem é de agradecimento, né? Do Janquiel, até porque a gente já está há algum tempo aí nessa parceria com a Casa do Síndico. Já. Que uns 5 anos tem, né? Acho que tem 4 anos, né? 4 anos. 4, né? 4 anos. 4 anos, então aí. Então é uma. 4 anos. É uma. Vamos dizer assim, uma situação que deu certo, né? Tanto empresas boas juntas com empresas boas, né? Então a gente tenta medir a régua para cima. Então fico muito feliz de ter você lá dentro da nossa plataforma, dessa nossa ideia também de mudar um pouquinho essa cultura, né, do mercado condominial, que a gente entende que tem problemas dos dois lados, né, tanto do lado da empresa quanto do lado do síndico. Mas essa parceria ela é muito boa. Agora, com mais essa parceria com vocês, a gente se sente cada vez mais realizado. Tá? Show de bola. Meu amigo doutor Noami, sua mensagem final. Eu tô com saudade de você me chamar de Todinho, você acredita? Todinho? Chama de bebê. Faz uns 2 episódios que você não me chama. Meu amigo Todinho. Eu vou chamar bebê é só mamãe. Bebê é só mamãe. Tu já imaginou, restrito. cara, chamar de bebê, a doutora Sam fica
braba comigo. Vai, né? vai ficar bravo. Deixa sua mensagem final aí, Minha então. mensagem Paulo. final, obrigado pela tua audiência, obrigado por você estar acompanhando. A gente está muito feliz que cada vez o nosso podcast está crescendo. Sempre eu falo que a gente traz as empresas que a gente acredita para prestigiar o bom profissional, o bom síndico, para que a gente tenha um mercado cada vez mais consciente e mais atuante aí nas prevenções. É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Então, esse foi o 7º episódio do Pod Vizinho, podcast da Vida Condomínio. Tchau! Valeu! Muito bem.